pessoal, prontos para mais uma aula? Então vem comigo. Ainda falando de genética, hoje nós vamos aprender a fazer um heredograma. Que é isso, professora? Calma. Um heredograma é um gráfico que a gente pode fazer como se fosse uma árvore genealógica. Ou seja, nós vamos colocar quem é o pai, quem é a mãe, a quantidade de filhos que essa família tenha, se existe alguma característica predominante, se existe alguma doença hereditária nessa característica predominante, e com isso a gente já consegue fazer mais ou menos um cruzamento genético e prever no futuro se alguns filhos, né, participantes dessa família, poderão vir a ter ou não essa doença hereditária. Então, olha só, para a gente fazer um heredograma, a gente vai utilizar símbolos. Por quê? Porque, como eu falei, é uma árvore genealógica feita através de gráficos e de símbolos. Então, a gente vai utilizar quadradinhos, a gente vai utilizar bolinhas e a gente vai utilizar traços. Então, olha só, quando você for fazer, por exemplo, a árvore genealógica da sua família, você pode começar a falar do seu pai e da sua mãe. De que maneira? Você vai representar o seu pai na forma de um quadradinho. Então, sempre que você for falar de um membro masculino da sua família, você vai utilizar o quadradinho. Quando você for representar a sua mãe nesse gráfico, você vai utilizar a bolinha. Então, sempre que você for representar algum membro feminino da sua família, você vai usar essa bolinha. Então, como que você vai começar essa árvore genealógica? Colocando o quadradinho do seu pai, um tracinho aqui, ó, no meio, e a bolinha que vai representar a sua mãe. Quando você for representar os filhos, né, dos seus pais, você vai fazer o quê? Você vai colocar um tracinho para baixo e vai ligar os filhos dessa família, ou seja, os irmãos que existem nessa família, ou a gente pode chamar de irmandade. Então, a irmandade ela vai ser composta de que forma? Você vai colocar um tracinho para cima. Lembra que dos pais o tracinho era aqui no meio? Ó, agora você vai colocar um tracinho para cima e vai ligar todos os irmãos. Nesse caso aqui, nós temos uma família com um pai, uma mãe e 3 filhos. E esses 3 filhos foram representados de que forma? Ó, primeiro filho masculino, homem. Segundo é feminino, uma mulher. E o terceiro, o masculino também, um homem. Se eu quisesse dar origem, digamos que algum desses filhos já se casou, e eu quisesse dar continuidade a essas famílias, eu poderia colocar aqui, ó, esse filho aqui, ó, da ponta, se casou com uma moça. E se eu quisesse dar mais continuidade ainda, eu colocaria o tracinho para baixo e diria que esse casal aqui teve 2 filhas. Estão vendo lá, ó? Então, esse casal aqui de baixo, um dos filhos, né, um dos seus irmãos, se casou e teve 2 filhas. E aí, mas por que eu preciso fazer essa árvore genealógica? Quando eu quero determinar se existe alguma doença genética predisposta. Então, olha só, digamos que o homem da família, né, o marido, ele tenha alguma doença, digamos o albinismo, tá? Digamos que ele seja albino. A gente sabe que o albinismo é uma doença genética, ou seja, ela está já no DNA daquele homem. Então, se aquele homem ele for afetado, ou seja, ele tem uma doença genética, a gente diz então que ele é afetado, né? Então, se esse homem ele tem esse albinismo, eu vou colocar o quadradinho pintadinho, tá vendo? Então, o quadradinho pintadinho indica que este homem, ele tem alguma doença genética. No caso, nós estamos falando do albinismo. A mulher também pode ser afetada. Ela também pode ser albina. Se ela for afetada, o que eu vou fazer? Eu vou pintar a bolinha e isso vai significar que ela é albina também. Ou, digamos que outra doença genética, nanismo. A pessoa seja anã,
Então, o nanismo também é uma doença genética, ou seja, as pessoas já carregam dentro do seu DNA essa característica. Então, se o homem for anão, eu vou ter aqui o quadradinho pintadinho. Se a mulher for anã, eu vou ter aqui a bolinha pintadinha. No caso, quando eu for fazer aqui a família, eles podem não ter nada, então os quadradinhos e as bolinhas serão branquinhas, não vão ter nada por dentro pintado. Mas digamos que nessa família aqui, o homem seja normal e a mulher tem, então, o nanismo. Então, como que eu colocaria? Eu colocaria a bolinha pintadinha, entenderam? Aí, como é que eu vou saber quando ele é albino, quando ele tem o nanismo, ou qualquer outro tipo de doença, né, genética, ou não, apenas as características. Digamos que eu queira ver aqui quem vai ter o olho azul, ou quem vai ter o olho preto, ou quem vai ter o olho castanho, enfim, qualquer característica, né, do nosso fenótipo, lembram? Nós já falamos sobre isso. Então, qualquer característica do nosso fenótipo pode ser representada aqui, levando em consideração o quê? Os alelos. Então, cada um deles, seja o marido, seja a mulher, ou os filhos, cada um deles vai carregar dentro de si 2 alelos. O alelo que ele recebeu do pai e o alelo que ele recebeu da mãe. O alelo que ela recebeu do pai e o alelo que ela recebeu da mãe. Os filhos também vão carregar 2 alelos. Quais? Um que ele vai receber do pai e o outro que ele vai receber da mãe. Então, vamos ver como funciona esse cruzamento genético? Olha só. Digamos que o pai, ele tenha 2 alelos. O alelo dominante, o azão, e o alelo recessivo, o azinho. O dominante, ele vai dominar aqui a parada. Então, eu vou determinar, eu estou dizendo, que essa combinação de azão-azinho tenha a cor do olho preto. Então, o pai, ele tem o olho preto no seu fenótipo, o que você vê. Só que lá dentro do DNA dele, ele tem um alelo recessivo. E a gente vai ver agora o que significa esse alelo recessivo. Aqui eu tenho a mãe. A mãe, no fenótipo, ela tem o olho azul. Então, o que você vê, você está vendo o olho azul. Significa o quê? Se o pai tem um olho preto, ele tem que ter um alelo dominante. Por quê? Porque a mãe, para ter um olho azul, ela vai ter que ter os 2 azinhos recessivos. Concordam? Pensa bem, ó. Se o pai tem olho preto e ele tem um dominante, significa que o dominante dominou tudo. Se a mãe tivesse também o dominante, o olho dela seria azul? Não, o olho dela seria preto também. Então, olha só, o pai tem 2 alelos, um dominante e um recessivo. A mãe tem 2 alelos recessivos, por isso tem o olho azul. Quando há troca genética, aleatoriamente, porque os alelos eles vão se encontrar nos gametas aleatoriamente, como que acontece? Olha só, digamos que esse primeiro filho aqui, ó, esse menino que nasceu, ele recebeu um alelo dominante do pai, só que ele recebeu um alelo recessivo da mãe, porque a mãe só tem recessivo, não é? Então, esse filho aqui, ele nasceu com qual cor de olho? Preto, né? Se a gente já sabe que o preto do pai está sendo o dominante para essa característica de olho preto. E aí veio a segunda filha. A segunda filha, então, ela recebeu também um alelo dominante do pai e recebeu o alelo recessivo da mãe, que obviamente só tem alelos recessivos. Então, essa filha também só pode ter o olho preto. Agora, olha só que curioso. O terceiro filho, que é homem, que a gente vê aqui pelo quadradinho, ele recebeu o alelo recessivo do pai. Olha aqui, ó, o pai não tem o alelo recessivo, apesar de ter o olho preto. Pois é, mas lá no DNA dele, ele tem também um alelo recessivo. Então, olha só, ele recebeu o alelo recessivo do pai e recebeu, obviamente, outro alelo recessivo da mãe. Por quê? Porque a mãe só tem alelos recessivos. Então, ele ficou com o genótipo dele igualzinho da mãe, tendo azinho. Então, o olho desse filho vai ser o quê?
azul. Desta maneira, você consegue fazer todo o heredograma de uma família. Só que para isso, você precisa ter a coleta de dados. O que você está querendo analisar com aquele heredograma? E tem várias formas de analisar. Só que, a princípio, para começar a analisar o heredograma, você precisa ir atrás de quê? Você precisa ir em busca do quê? Dos alelos. E esses alelos é que vão fazer toda a diferença na hora de você saber, principalmente quando é um caso de uma doença genética, para você saber se os filhos poderão ou não ter aquela doença genética. Beleza, galera? Então, até a próxima. Beijo!